Demorou muito mais do que a gente queria, porque a gente é ansioso, a gente estava esperando por isso, mas agora é efetivamente oficial. Diogo Moreira vai ser piloto da MotoGP na temporada 2026. A HRC anunciou nesta terça-feira um contrato multianual com o piloto brasileiro, que vai debutar na classe rainha na próxima temporada com a LCR, a equipe satélite. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Já estava tudo desenhado nesse sentido, só faltava uma mísera vaguinha para ser preenchida no line-up, né, da próxima temporada, que era justamente esse lugar ao lado do Johan Zarco. Era uma vaga que estava com o Sonkia Chantra. O Chantra não faz uma boa temporada, ele não conseguiu se adaptar à classe rainha, e aí a Honda acabou ali mexendo os pauzinhos, enviou o Chantra para o Mundial de Superbike, onde ele vai formar par com o Jake Dixon, e liberou essa vaga para o Diogo. Eu já tinha trazido informação aqui de que o Diogo teve o passe dele, né, disputado. Ele despertou interesse de quase todo mundo no paddock. A única fábrica que efetivamente não se interessou pelo Diogo foi a Aprilia, porque a Aprilia estava ali às voltas, né, com o Jorge Martin. Ela nem precisava buscar um outro piloto, ela precisava primeiro tentar se entender com o dela. Então ela tinha ali a situação do Jorge Martin, tinha o Marco Bezek indo muito bem, não precisava de um novo piloto, mas a Casa de Noalho foi meio que representada pela Trackhouse, que essa sim mostrou interesse no Diogo, chegou a chamar para teste, ofereceu um outro teste quando ele recusou a participação no primeiro e tudo mais. Então ele teve um interesse, mas ficou mais ali focado em duas equipes, Yamaha e Honda. A opção dele foi pela Honda porque ele entendeu que, olhando para o futuro, era um pacote mais interessante, mais atrativo. Eu já tinha falado pra vocês aqui no canal, ou até no podcast, que se eu fosse fazer a escolha, eu acho que a Honda seria a opção mais interessante, também pelo que tem de companheiro de equipe, porque acho que tá ao lado do Johan Zarco vai ser mais interessante, né? O Zarco é um veterano da categoria, é um piloto muito experiente, é um piloto que tem vitórias, que tem um currículo ali mais expressivo, e que então, nesse momento de adaptação, pode ser útil. O Zarco também é um cara legal, então acho que isso conta também. Se ele fosse para Yamaha, ele estaria ao lado do Toprak. Sem dúvidas, o Toprak é um cara legal, sem dúvidas, o Toprak é um bom piloto, mas o Toprak também não conhece a MotoGP. Então estariam os dois ali mais ou menos em pé de igualdade. Acho que limitaria um pouco a possibilidade de aprendizado dele em falando de companheiro de equipe. Sem contar que para mim tem um outro fator que era significativo, que era o fato de a Honda não ter uma estrela. Né? Desde que o Mark Marques foi embora, a Honda não tem ninguém para ocupar esse posto de estrela. O Zarco é ótimo piloto, ele também é carismático e tudo mais, é um cara divertido, mas acho que a Honda também não encara o Zarco como uma estrela e acho que pela idade o Zarco não tem essa possibilidade de ir para a equipe de fábrica. Na equipe de fábrica a gente tem o João Mir e o Luca Marini. O Mir, apesar de ser campeão mundial, acho que ele não entra muito né, nessa star quality que tanto se diz. E o Marini menos ainda, né? Eu gosto muito do Marini, acho que o Marini tem sido muito importante para a Honda nesse momento de desenvolvimento, mas ele também não é o cara para ser aquele nosso grande personagem da equipe. No caso da Yamaha isso é diferente, né? A Yamaha tem o Fábio Quartararo, que é a grande estrela da equipe, com mérito absoluto, a Yamaha tem que fazer de tudo para manter o Quartararo mesmo, mas ela também vai ter o Toprak, que pela personalidade que tem, pelo carisma que tem, né, pelo que ele já conquistou do coração das pessoas na passagem dele no Mundial do Superbike, ele chega ali também para rivalizar por essa posição. Então acho que também nesse sentido a Honda era uma alternativa melhor. Agora, se a gente olha puramente para o desempenho, aí a coisa pendia mesmo para a situação da Honda, né? Porque as duas fábricas estão muito aquém daquilo que elas já foram, né? Daquilo que a história das duas mostra pra gente. Mas a Honda tá indo por um caminho um pouco melhor no momento, né? Acho que a Yamaha tem uma pedreira mais difícil para encarar, porque tem a troca de motor e tudo mais, então tá mais difícil ali engrenar. Mas a gente já vê alguns sinais muito positivos da Honda. A gente já vê uma Honda que começa a brigar mais na frente. E a gente já tem, né, o feedback dos pilotos falando que a moto do ano que vem vai ser muito melhor do que essa moto que eles têm agora. Então acho que o otimismo tá reinando ali na Honda e acho que isso era também um fator importante. Então, a escolha tá feita e no ano que vem ele vai subir para ser um piloto Honda, né? Um contrato direto com a HRC, mesmo que correndo na LCR. Muita gente pergunta, mas quem é a LCR? A LCR não é uma equipe ruim. A LCR é uma equipe privada que foi, inclusive, a equipe que deu as últimas vitórias da Honda na MotoGP. Né? Ela venceu com Alex Rins, por exemplo, no GP das Américas. Depois ela venceu esse ano com o Johan Zarco na França. Então, é uma equipe boa.
Mais do que isso, não é uma equipe 100% inexperiente com brasileiros, porque ela tem o Eric Granado correndo na Moto E. O Eric costuma elogiar bastante, né, o Lúcio Quinello, fala que para ele ser esse piloto, ele tem ali uma maneira de encarar as coisas, de chefiar a equipe que é muito positiva. Então é também um bônus para o Diogo. Em se tratando de Diogo, a gente tem que lembrar que primeiro ano, né? Vamos com calma, não precisa fazer pressão. Tem que dar tempo ao tempo, tem que encarar as coisas com cautela. Acho que ele tem feito uma caminhada muito boa até aqui, né? Aprendendo, indo passo a passo, evoluindo, sempre, né? O tempo inteiro aprendendo e trazendo coisas melhores a cada corrida. E a caminhada na MotoGP vai ser a mesma coisa. Tem que começar calmo, não precisa ir com o pé na porta. E acho que a gente tem visto isso muito do Diogo, né? É da personalidade dele manter essa calma e ter a tranquilidade de fazer as coisas. Ele ainda tá na briga pelo título da Moto2, então o foco na MotoGP vai demorar um pouquinho mais para chegar. Eu acho que é muito legal a gente ver a postura do Diogo, porque tá todo mundo nervoso, tá todo mundo desesperado, e ele tá lá, calmo, tranquilo. Então isso também acho que é uma coisa que se destaca muito no jeito dele, ele tá, pelo menos ele parece muito em paz com tudo que tá acontecendo, né? Com todos os rumores sobre o futuro dele, com a disputa pelo título. Disputa pelo título essa que tá bem quente, aliás, porque faltam 4 etapas e ele tá só 9 pontos atrás do Manu Gonzalez. Então a disputa tá completamente aberta. Só que no total são 7 pilotos vivos matematicamente nessa briga. Ele e o Manu estão na melhor posição, claro, porque são os dois ali, primeiro e segundo na tabela, mas mesmo assim ainda tem muita gente com chance matemática de título. Vamos ver se na Austrália, nesse fim de semana, a gente corta um pouco essa conta, diminui um pouco aí o número de participantes. Mas é isso, é um dia importante para o motociclismo. A gente fala muito em dia histórico, né? Isso virou meio que uma coisa comum de se dizer, mas nesse caso é efetivamente histórico, porque 19 anos depois da aposentadoria do Alex Barros, o Brasil vai voltar a ter um representante na classe rainha, e acho que o que é mais curioso é que é justamente um piloto que foi escolhido a dedo pelo Alex, né, que foi encontrado pelo Alex no motocross, o Alex que guiou os primeiros passos da carreira do Diogo. Então é curioso que o Alex tenha escolhido aquele cara que vai ser o sucessor dele na MotoGP. Muita gente fala, especialmente na Espanha, sobre o passaporte do Diogo. A gente não pode ser injusto, né? O passaporte do Diogo foi o que garantiu a ele essa vaga. A gente precisa lembrar que o Diogo não tem nenhum patrocinador brasileiro, nenhum. O apoio da Estrela Galícia vem da Estrela Galícia espanhola, o apoio da Red Bull vem da Red Bull Europa. Não tem dinheiro nenhum vindo daqui. Então a caminhada dele não foi feita com dinheiro, não foi feita com real. Não tem real, não tem nenhum realzinho ali para ajudá-lo nesse processo. Mas é uma bandeira interessante. Pode ser que seja. A MotoGP fala há muito tempo que tem interesse no mercado brasileiro, mas ela falava isso antes mesmo de ter a possibilidade de ter um piloto brasileiro. A MotoGP queria estar aqui, estar presente aqui com uma corrida aqui. Ela não necessariamente precisava de um piloto. E outra, se a gente olhar para a Honda, né, para a fatia de mercado que a Honda detém no Brasil, ela não precisa mesmo de um piloto. Ela tem quase 70% do mercado brasileiro, a segunda colocada é a Yamaha, que não está nem em 15% do mercado. Então ela não precisa de alguém para ajudar a vender moto. Não é por isso que ele está lá. Mas os espanhóis estão sendo preteridos por serem espanhóis? É um campeonato do mundo, né? O que não significa que ele tenha sido escolhido pela nacionalidade dele. Quando a gente compara as temporadas do Manu e do Diogo, por exemplo, o Manu tem mais tempo de Moto2, porque eles chegaram no Mundial no mesmo ano, mas o Diogo passou 2 anos na Moto3 e o Manu foi direto para a Moto2. Então, os números brutos do Manu podem ser melhores, mas se você olhar o aproveitamento do Diogo é melhor. Menos corridas por mais resultados. Então, ele fez o trabalho dele, ele fez por merecer esse lugar e seria absolutamente desmerecer o que ele tá fazendo, o talento dele, a capacidade dele, você dizer que ele só tá lá por ser brasileiro. Ser brasileiro não ajudou ele em muita coisa até aqui. Tomara que isso mude agora, né? Tomara que as empresas brasileiras olhem pro jogo e queiram participar desse momento. E tomara também que a presença dele ali ajude a fomentar o esporte por aqui, para que a gente não precise passar mais quase 2 décadas sem piloto no dia que o Diogo decidir pendurar o capacete. É sempre importante a gente ter uma renovação do esporte e a gente precisa de investimento para fazer isso. Então,
que ajude a transformar o esporte. Mas eu não quero ficar falando muito mais. Eu tinha me proposto fazer um vídeo curto, e ele claramente não é esse o objetivo, porque eu tinha prometido para vocês na live do Mark Marques que vai ter live para falar do Diogo. Só que não vai poder ser hoje, porque essa noite eu vou fazer o Sport Center na ESPN para falar do Dioguinho, lá no começo do programa. Então, aparece lá pra gente poder conversar. Então, amanhã, às 19 horas, eu e o Pedro Luiz Cuenca vamos estar aqui pra gente falar tudo sobre o Diogo e pra gente conversar com vocês sobre esse momento tão importante pro esporte brasileiro. Combinado? Espero vocês. Até amanhã.